Capítulo 1321. O louco Klein examinou lentamente a área. Ele não deu uma explicação a todos como eles esperavam. Em vez disso, conteve o suspiro e perguntou com um sorriso: de onde você acha que se originam os 22 caminhos de Beyonder? Esta foi uma das 3 perguntas mais importantes do misticismo, sem consenso para a resposta. Cada escola de pensamento tinha a sua própria teoria, ninguém conseguia convencer ninguém. Kettle a ponderou por um momento antes de responder. A essência do mundo é o conhecimento, e a essência do conhecimento são os dados. Os humanos são dados, e as características de Beyonder dos 22 caminhos são dados. Todas as coisas são uma forma de dados e foi assim que nasceram. Ela havia oferecido a teoria da ordem ascética de Moisés, mas esse não era o seu ponto de vista. As 7 igrejas acreditam que as características de Beyonder se originaram do Criador original. Ele se transformou em todas as coisas, incluindo as divindades, os humanos, o mar, a terra e as características de Beyonder, explicou Leonard brevemente. Claro, esta é uma explicação dada aos diáconos e acima. Os Beyonders oficiais abaixo da sequência 6 não precisam saber muito. Então, ele olhou para Enlil e disse: a escola de pensamento da vida acredita que o mundo está dividido em 3 níveis. O mundo material, o mundo espiritual e o mundo da racionalidade absoluta. As características de Beyonder são as projeções de certas coisas do mundo da racionalidade absoluta para o mundo material e o mundo espiritual. Portanto, as características não podem ser destruídas. Apenas remontam. Ao que parece, o mundo de racionalidade absoluta que a escola de pensamento da vida promove pode estar se referindo ao rio do destino. O louco Klein pensou em Will Alceptin, mas permaneceu em silêncio e não interrompeu a conversa entre os membros do clube do tarô. Enlil olhou para o Estrela e disse: como um dos governantes da segunda época, nós, sanguíneos, acreditamos que as características de Beyonder vêm do Criador original. Então, as diversas características acumularam-se e produziram os deuses antigos. Os deuses antigos então criaram diferentes raças. Esta foi a explicação dos sanguíneos para a primeira época, e Enlil já tinha algumas dúvidas sobre isso. Afinal, encontrou muitos segredos graças ao clube do tarô. Alger assentiu levemente. Embora existam muitas explicações para as origens de uma característica de Beyonder, a maioria delas aponta para o Criador original. As igrejas ortodoxas, a Ordem Aurora e a Cidade de Prata compartilham tal crença. Em outras palavras, as características de Beyonder originadas do Criador original são o entendimento predominante? Audrey perguntou pensativamente. Os alquimistas da psicologia estudaram principalmente o mundo da mente e o mar do subconsciente coletivo. Eles careciam de teorias completas sobre as origens das características de Beyonder. Aproximadamente, Alger não escondeu suas opiniões. Neste momento, o louco Klein suspirou e disse: nem todas. Ele não contou uma longa história, mas deu uma resposta bastante vaga. Nem todas. Senhor louco quer dizer que as características de Beyonder realmente se originam do Criador original, mas não todas elas. Um pequeno número são casos especiais? Será esta a razão do caráter especial do caminho do plantador e da lua? Alger imediatamente pensou muito e compreendeu a essência do problema. Como não tinha nada a ver com ela, Force continuou ouvindo calmamente. Neste momento, ela perguntou curiosamente: honorável senhor louco, isso quer dizer que a maioria das características do Beyonder se originaram do Criador original, e os 2 caminhos, como plantador e lua, são uma exceção. Então de onde vieram? O louco Klein disse simplesmente: do cosmos. Cosmos. Enlil ficou alarmado quando ouviu isso.
Ele percebeu que o assunto poderia ser mais sério do que ele imaginava. O Clube do Tarô já havia compartilhado o perigo da corrupção subterrânea e do cosmos. Todos os membros sabiam que estes dois conceitos levavam à corrupção simplesmente por compreendê-los. Quando Audrey, Kettle e companhia se entreolharam, o louco Klein manteve seu suspiro e acrescentou: não apenas esses dois. Ele e as 7 luzes sempre mantiveram contato e já haviam confirmado que 6 dos 22 caminhos de Beyonder pertenciam a deidades exteriores. Honorável Senhor Louco, que outros caminhos vêm do cosmos? Audrey habitualmente levantou a mão e perguntou com curiosidade e cautela. O louco Klein respondeu sucintamente: prisioneiro, criminoso, advogado e árbitro. Os 2 primeiros vieram da árvore mãe do desejo, e os 2 últimos, junto com a nação da desordem, vieram do filho do caos. O caos deu origem à ordem, e a ordem veio com sua própria sombra. Árbitro, Force virou a cabeça surpresa e olhou para Xiu. Ela tinha acabado de pensar que esse assunto não tinha nada a ver com ela. Só podia assistir e não se preocupar com isso. Quem diria que o problema estava bem à sua porta? Xiu franziu a testa ligeiramente e olhou para a extremidade da longa mesa de bronze. Honorável Senhor Louco, geralmente não sinto nenhuma anormalidade, nem recebi nenhuma epifania divina. Além das suas. O louco Klein sorriu e disse: o árbitro e o advogado são relativamente melhores. De acordo com seu entendimento, a influência que o filho do caos teve tanto no caminho do árbitro quanto no do advogado não foi profunda. Era incomparável à influência da deusa mãe da depravação nos caminhos da lua e do plantador, e à influência da árvore mãe do desejo nos caminhos do criminoso e do prisioneiro. Esta deidade exterior ficou em silêncio, como se ele tivesse desaparecido. Force e Xiu secretamente deram um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, tornaram-se mais cautelosas quanto ao futuro. Com o Senhor Louco sem explicar mais nada, Enlin se recompôs e disse: a singularidade do caminho do plantador e da lua vem do cosmos. As epifanias divinas que senti são provavelmente uma forma de corrupção? Auger olhou para o Senhor Louco na ponta da mesa comprida e manchada. Vendo que ele não tinha intenção de falar, assentiu e disse: provavelmente sim. Este é um teste para mim. Enlin suspirou e disse: eu já entendi os nomes das poções de alta sequência do caminho do plantador e da lua. Estou um pouco confuso sobre 2 deles. Depois de se tornar um conde sanguíneo e um diácono de alto escalão da Igreja da Terra, ele obteve a autorização correspondente para acessar muitas informações que nunca tinha conseguido. Vendo os outros membros do clube de tarô olharem, o mundo German Sparrow levantou a mão para beliscar o queixo. Enlin pensou e disse: o caminho da lua é o seguinte: sequência 3, mestre invocador, sequência 2, progenitor, sequência 1, deusa da beleza. O caminho do plantador é o seguinte: sequência 3, portador do luto, sequência 2, matriarca da ruína, sequência 1, caminhante da natureza. O que não entendo é que os nomes das 2 poções, deusa da beleza e matriarca da ruína, têm certas inclinações de gênero. Quais são seus pensamentos sobre isso? Por um momento, ninguém do clube de tarô falou. Eles se entreolharam e pensaram em uma possibilidade. Alguns segundos depois, Audrey controlou seu olhar e disse deliberadamente: lembro que a sequência 7 do caminho do assassino é chamada de bruxa. Assassinos que consomem esta poção tornam-se bruxas. Este é um teste para mim. Os lábios de Enlin moveram-se ligeiramente, incapaz de dizer uma palavra. Ao saber o nome das poções, já teve uma certa premonição, mas não estava disposto a aceitá-la. Ele esperava poder obter outra explicação do clube de tarô. Não se preocupe.
Você tem poucas chances de se tornar um anjo. Mesmo se você puder, você não terá a chance de ser uma deusa da beleza, Klein murmurou interiormente, mas não disse nenhuma palavra de conforto. Todos ficaram em silêncio. Leonard tossiu e tomou a iniciativa de dizer: vou compartilhar alguns assuntos. Ele falou em um ritmo moderado sobre Merlin Hermes, a reconstrução da cidade constante durante a noite e a máquina de desejos totalmente automática. Enquanto falava, ele lançou um olhar para o mundo Klein. Os cantos da boca de Klein se contraíram quando ele fez o mundo German Sparrow olhar para frente. Em breve deixarei a costa leste de Midshire. Tudo isso foi feito pelo Senhor Mundo? Ele já pode criar tais milagres? Como esperado de um anjo, ele. Audrey lembrou-se da informação que o conselheiro dos alquimistas da psicologia, Sr. Gula, havia compartilhado. Ela ficou surpresa e impressionada. Ela não usou seus poderes de espectadora para esconder sua reação. Isso porque todos expressaram as mesmas emoções, exceto o Sr. Estrela, que claramente sabia disso. Merlin Hermes, mágico errante. Force anotou o nome no fundo e secretamente decidiu se distanciar desse nome sempre que o ouvisse no futuro. Isso não significava que ela ainda tivesse medo de German Sparrow, mas ela sabia de uma coisa. Definitivamente não era seguro ficar perto de German Sparrow. Algo sempre estaria acontecendo de uma forma ou de outra. Claro, uma sensação instintiva de medo era inevitável. Era exatamente como uma semente de medo plantada quando alguém era jovem permaneceria mesmo quando alguém se tornasse adulto. Concedendo desejos de prazer. Máquina de desejos totalmente automática. Esta é a atuação do mundo German Sparrow? Alger e Ketoa tiveram pensamentos semelhantes passando simultaneamente por suas mentes. Então, eles pensaram em algo. Desde algum tempo atrás, o Senhor Louco fez com que todos orassem para ele na forma de um desejo antes de realizá-los. Ele está ajudando o mundo a digerir a poção, ou será que ele e o mundo estão no mesmo caminho? Depois que ele acordou, também exibe características semelhantes? O jovem Sol disse antes que as ações do Senhor Louco foram um milagre, permitindo que os residentes da cidade se mudassem diretamente da terra abandonada dos deuses para fora da cidade de Baian. Com o fato de que o mundo German Sparrow ainda está atuando, isso não deveria ser algo ele pode fazer. Alger assentiu indiscernivelmente enquanto adivinhava o caminho que o Senhor Louco. Prestes a deixar a costa leste de Midshire? Então minha investigação será ainda mais fácil. Posso apenas chegar a uma conclusão simples. No máximo, posso relatar diretamente que German Sparrow se tornou um invocador de milagres e está atuando. De qualquer forma, as pessoas que deveriam saber já estão cientes. Leonard murmurou silenciosamente e não perguntou mais nada. Neste momento, o mundo German Sparrow olhou em volta e perguntou: o que vocês sabem sobre o Rei do Trono Negro, Barros Hopkins? Ponto.